Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje da família Coronaviridae, mas mais especificamente do SARS-CoV-2, que é o agente da Covid-19. O que a gente sabia sobre coronavírus até pouco tempo atrás? Antes de 2002, qual que era a importância dos coronavírus para nós? Para o ser humano, ele era um grande causador de resfriado comum. Tá? A gente considerava, depois dos rinovírus, a causa mais importante de resfriados, que são um quadro respiratório mais brando relacionado principalmente a trato respiratório superior. Muito eventualmente podia dar algum caso mais grave, mas era frequentemente uma coisa branda. E existia alguma associação de alguns coronavírus no ser humano com algumas gastroenterites. Nos animais, e é bom que se diga que este não é um tema só importante para veterinária, é importante para a medicina humana, porque a gente vai ver que os animais são pontes muito importantes para aparecimento de novos vírus. A gente tem uma situação até bastante mais rica. Eu tenho uma ampla gama de espécies que são afetadas pelos coronavírus. Eles causam uma série de quadros, mas que afetam especialmente o epitélio respiratório e o epitélio entérico. Então, aqui eu coloquei uma lista com algumas das doenças que estão relacionadas. Peritonite infecciosa felina, que é uma doença bastante famosa em gatos, que é a famosa PIF. Gastroenterites em cães, em bovinos, em suínos. Existe uma encefalomielite em suínos. Uma outra doença entérica em gatos diferente, que não tem nada a ver com a PIF, uma doença respiratória em aves, bronquite infecciosa das aves, que é bom que se diga que aparentemente ela afeta vários tecidos também, embora especialmente o tecido respiratório, enterites em perus e em equinos também. Então a gente percebe que está principalmente centrado em trato respiratório e o trato digestivo nos intestinos. Não afeta só animais domésticos, né? Aqui a gente está vendo animais que têm interesse para o homem, tanto como para a companhia, quanto para produção. Mas eu tenho animais silvestres também, né? Aqui tem os camelos, que seria um animal doméstico, mas em outra parte do mundo. Mas eu tenho roedores, ferrets, coelhos, visons, cobaios, serpentes, ouriços, civetas e outros, tá? Não são só esses. Mas um mais importante que todos esses e que ganhou uma relevância muito grande são os morcegos, como a gente vai ver mais para frente. Até essa data, como a gente falou, os coronavírus tinham essa importância, mas em 2002 aconteceu um evento que tornou os coronavírus mundialmente famosos. E esse evento foi o aparecimento da SARS, que é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave ou Severa. Tá? A SARS surgiu em Fushan, na China, está aqui no mapa, né? E a gente teve 8 meses de epidemia, 8.000 casos confirmados, uma taxa de infectividade, que é o chamado reproductive number, de 2,2 a 3,7, o que é razoável, bem razoável. Essa taxa de infectividade, ou taxa de reprodução básica, é algo que ficou bem famoso com a Covid-19, porque ela ilustra quantas pessoas um infectado pode infectar. Então, uma pessoa infectada por essa doença conseguiria infectar de 2,2 a 3,7 pessoas. Tá? E o que a gente considera é que quando a taxa está acima de 1, eu tenho o crescimento da epidemia, e quando ela está abaixo de 1, eu tenho o declínio da epidemia. Tá? Essa é uma taxa bastante importante na epidemiologia. Além disso, com relação a SARS, o reservatório natural do vírus era um morcego. Tá? Um hospedeiro intermediário foram as civetas. O receptor usado pelo vírus é o mesmo receptor que a gente tem para a Covid-19, que é o AC2. E atualmente a gente não tem nenhum caso novo de SARS. Aqui é uma civeta, só para ilustrar o hospedeiro intermediário que teria feito a ponte com
supostamente com o ser humano. E a SARS teve uma letalidade, que é sempre um dado importante, né? Porque a letalidade é o número de mortos sobre o número de doentes, ele dá uma ideia da gravidade de uma doença. Teve uma letalidade bastante alta, em torno de 9,2%. Então, de cada 100 pessoas infectadas, em torno de 9 morreriam por causa da SARS. Em 2012, ou seja, 10 anos depois, a gente tem o surgimento de uma outra doença, que é a chamada MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né, também causada por um coronavírus. Começou na Arábia Saudita, numa cidade chamada Jeddah. E a gente enfrentou um período muito maior de epidemia, então em torno de 39 meses. Apesar de tudo, o número de casos foi bem menor, foi em torno de 2.500 casos, e isso provavelmente se deveu à baixa infectividade do vírus. Ele conseguia ser transmitido em uma taxa de 0,3 a 1,3. Então essa taxa é bem mais baixa que a da SARS. Aqui, mais uma vez, o reservatório natural era um morcego, né, como a gente pode ver aqui, e o hospedeiro intermediário, os camelos. Então, a gente tem um outro animal aqui como hospedeiro intermediário. O receptor usado pelo vírus, no caso da MERS, é outro, é o DPP4, diferente da Covid-19, e aparentemente existem alguns poucos casos que ocasionalmente aparecem ali. Mas é uma doença que a gente percebe que está perfeitamente controlada. A gente não houve o alastramento da MERS, e ainda bem que não houve, porque a MERS, aqui é um camelo, só para ilustrar o hospedeiro intermediário, a MERS, diferente da SARS, tem uma letalidade absurdamente alta de 34%. Isso significa que se a gente tivesse com essa doença por aqui, 1/3 das pessoas infectadas iria morrer, né? Isso é uma coisa muito alta. E esse esqueminha aqui foi tirado do site do ICTV, que é aquele Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses. Ele ilustra aqui as doenças, a MERS, a SARS e a Covid-19, tá? Os seus vírus respectivos, que são chamados MERS-CoV, SARS-CoV e o SARS-CoV-2, tá? Estes dois aqui, eles pertencem à mesma espécie, que é esta aqui, ó, vírus relacionados à síndrome respiratória aguda grave, e o do Oriente Médio ele é de outra espécie, tá? A gente vai ver isso aqui um pouco melhor, eu vou passar rapidamente alguns slides do ICTV para ilustrar isso. Aqui eu tenho os grandes reinos, né? Duplo DNA viria, mono DNA viria e o grande reino riboviria, que é onde está a família Coronaviridae, tá? Aqui embaixo. Essa família aí tem duas subfamílias, que estão mostradas aí embaixo, e eu tenho alguns gêneros relacionados a elas. O que interessa para nós aqui é a subfamília Orthocoronavirinae, que tem esses 4 gêneros, alfa, beta, delta e gama. O delta e o gama são importantes porque eles afetam aves e peixes, então eles não são importantes diretamente para o ser humano. Mas o alfa e o beta, sim, porque eles afetam mamíferos. E é aí que a gente vai encontrar o principal gênero, os beta-coronavírus. Dentro do gênero beta-coronavírus, eu tenho uma série de subgêneros, é muito nome, né? Mas só para localizar o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, ele está no subgênero Merbecovírus. Isso aqui é uma mudança recente, tem vários artigos ainda desse ano que colocavam a classificação anterior, então por isso que eu fiz questão de atualizar aqui. E no subgênero Sarbecovírus, eu tenho a espécie que nos interessa, que são os vírus relacionados à síndrome respiratória aguda grave, tá? No qual eu tenho o SARS-CoV e o SARS-CoV-2. E esse slide aqui
ele tem muito texto, mas eu não pretendo ler. Eu vou deixar para ficar bem claro como é que é a organização de taxonomia, nome, espécie, doença em relação a vírus, porque é muito diferente do que a gente tem na bacteriologia e na micologia. Tá? Quem define o nome da doença geralmente é a Organização Mundial da Saúde. Quem define a espécie viral é o comitê do ICTV, esse Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses. Mas os vírus eles acabam ganhando um nome também. Isso é uma coisa meio diferente do que a gente pensa na bacteriologia e micologia. E quem faz isso geralmente são especialistas na área da virologia que atribuem esse nome. Então, o que a gente tem aqui? O vírus ganhou esse nome, SARS-CoV-2. Esse é o nome do vírus. Mas ele pertence a esta espécie aqui. Coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave. Isso é um nome de uma espécie. Então, reparem como é totalmente diferente dos nomes que a gente tem, por exemplo, na bacteriologia, que é uma nomenclatura binomial, itálica, o primeiro nome é gênero, o segundo é espécie. Aqui não tem nada a ver com isso, nada a ver. Tá? E eu tenho essas coisas que concorrem pela nossa atenção, que é a espécie, e a espécie tem dois tipos de vírus diferentes, o da SARS e o da SARS-CoV-2. Tá? A OMS ela deu um nome Covid-19, tá? Então a gente tem aqui como que isso se organiza. E finalmente aqui eu tenho o nosso vírus, né? Que fez tanto estrago e que está causando a maior emergência sanitária do século XXI. Esse vírus surgiu na China, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, onde está indicado aqui no mapa. E aqui é um muito breve histórico do vírus, para vocês verem a velocidade com que as coisas aconteceram. Né? Eu coloquei aqui, isso é de um artigo, mas as datas, né? No final de dezembro, o pessoal encontrou um grupo de pessoas que estava com uma pneumonia incomum, né, na cidade de Wuhan. Em seguida, aqui, você tem logo em janeiro, se descobre que esse pessoal frequentou um mercado de alimentos da cidade de Wuhan que vende animais vivos. Né? O vírus é isolado no dia 7 de janeiro, o genoma do vírus sequenciado no dia 10 de janeiro. No dia 11 eu tenho a primeira morte na China. No dia 12 existe uma nomeação temporária do vírus, que isso vai mudar depois. No dia 13 eu tenho o primeiro caso fora da China, na Tailândia. E no dia 15 eu já tenho a segunda morte na China. Tá? No dia 20 de janeiro é anunciado que esse vírus está fazendo transmissão pessoa a pessoa na China. E aí, continuando, no dia 23, a China estabelece uma série de restrições na cidade de Wuhan. Ela faz um grande lockdown ali. Né? No dia 24, tem a descritiva das características clínicas dessa doença no The Lancet, que é a revista mais importante da área médica do mundo. Né? No dia 25, as celebrações do Ano Novo Chinês são canceladas, adiadas em grande parte das províncias. No dia 30, a Organização Mundial da Saúde ela declara a emergência sanitária global. E no dia 2 de fevereiro, a gente tem a primeira morte nas Filipinas. Logo em seguida, no começo de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde ela dá um nome para a doença, Covid-19. Esse nome aqui ele vem do fato vem do inglês, né? Coronavirus Disease 2019. Então, a abreviatura disso se tornou Covid-19. Esse é o nome da doença. E no começo de março, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia. E isso é um evento realmente novo para a nossa geração. E
Um aspecto bastante interessante é a origem desse vírus, porque entender a origem do vírus é algo essencial para eu tentar controlar as próximas pandemias, inclusive. Esse aqui é um mapa filogenético, uma árvore filogenética sem raiz, mostrando, ela está bem pequeno, mas o que vocês precisam entender é que o Covid SARS-CoV-2 está aqui, eu tenho SARS aqui, e eu tenho aqui um vírus, um coronavírus de morcego. O que a gente percebe? O vírus da Covid-19 é estreitamente relacionado a um vírus de morcego, relativamente relacionado ao vírus da SARS e um pouco distante do vírus da MERS. Isso aqui dá uma ideia da distância evolutiva desses vírus entre si. Aqui a gente tem um esqueminha que resume essa história e ele coloca as 3 grandes doenças aqui relacionadas aos coronavírus, SARS, MERS e a Covid-19. Todas elas têm o morcego como reservatório natural. Isso aqui vai ser um ponto extremamente importante. No caso da SARS, as civetas são o hospedeiro intermediário, camelos e dromedários são o hospedeiro intermediário da MERS, e no caso da Covid-19, ainda existe um pouco de controvérsia. Já houve quem especulasse que veio de cobras, de serpentes, houve quem especulasse que veio de ouriços, mas a teoria que está se consolidando mais é a do pangolim, que é um animal ali da Ásia, um mamífero, né, que seria o intermediário entre o vírus do morcego e a nossa espécie. Tá? E aqui se coloca uma coisa um pouco assustadora, né? Quando que é a próxima pandemia? A gente nem terminou essa, mas eles já estão pensando, tá? E esse aqui é um dos morcegos relacionados, né? Que tem coronavirose, muito relacionada com o SARS-CoV-2, que é o Rhinolophus. E aí uma das perguntas que se faz, né? Por que o morcego é tão importante? Por que ele se tornou o reservatório de coronavírus para nós, tanto no caso da SARS, da MERS e da Covid-19. Tem alguns motivos, né, que a gente especula que expliquem isso aí. O primeiro deles é que, naturalmente, o morcego ele tem uma série de coronaviroses. Tá? E ele acaba ficando infectado sem apresentar muitos sintomas e albergando o vírus por muito tempo. Então, aparentemente, existe uma adaptação hospedeiro-parasita aí que tornou o vírus brando, muito brando no morcego e acaba tornando o morcego um reservatório. Além disso, os morcegos eles têm rotas migratórias, eles conseguem alastrar vírus por diferentes lugares, já que eles transitam, às vezes, a distâncias bastante grandes. Uma coisa que o pessoal esquece é que o morcego é um dos mamíferos mais bem adaptados que existem na face da Terra. Eles constituem 20% das espécies de mamíferos. Então, ao lado de ratos e ao lado de ruminantes, eu tenho os mais bem adaptados mamíferos do mundo que já apareceram por aqui. E os morcegos são cosmopolitas. A gente encontra morcego no mundo inteiro, nas mais diferentes regiões. E por fim, os morcegos voam, né? Essa é uma vantagem para eles disseminarem doenças que mamíferos terrestres não têm. Então esses aí são os aspectos que justificam e explicam por que o morcego ele é tão importante aí como reservatório dos coronavírus. E aqui é o pangolim, uma foto dele, né, que seria o hospedeiro intermediário, no qual o vírus teria passado antes de sofrer alterações e conseguir infectar seres humanos. E aqui eu coloquei alguns dados só para mostrar por que está se chegando a essa hipótese de ele ser o hospedeiro intermediário. A similaridade genética das sequências do SARS-CoV-2 e dos coronavírus que são normalmente isolados do pangolim é muito grande, né? Então, essas são as 4 grandes proteínas dele e esse aqui é o grau de similaridade. Então, são vírus muito parecidos. E aí, através de análise genética e matemática, o pessoal chegou à conclusão que provavelmente ele seja o vírus, o hospedeiro intermediário.
E aí a gente entra num ponto importante. Como que o vírus, né, passou do morcego para o pangolim? Ok. E do pangolim para os seres humanos? Como é que esse salto se deu? E aí tem uma circunstância muito especial aqui, que até a Covid-19 ela era alertada por alguns virologistas, mas eram poucos e isso repercutia pouco. A partir do momento que a gente teve essa pandemia e houve uma relação com mercados de animais vivos sendo vendidos como alimentos na China, isso aí ganhou uma dimensão muito grande. Por quê? Na China, você tem hábitos alimentares muito diferentes dos ocidentais. Eles consomem uma série de animais que a gente não consome aqui. E uma série de animais selvagens e um diferencial, uma série de animais selvagens vivos, vendidos vivos. Então, os mercados na China, em muitas regiões, eles trabalham com uma série de animais, cães, gatos, aves, escorpiões, coelhos, pangolins, peixes, crocodilos, texugos, visões, avestruzes, civetas, morcegos, hamsters e patos. Eu coloquei alguns que a gente conseguiu compilar aí da descrição desses mercados. Esses animais eles não são só vendidos como comida, tá? Eles também são vendidos para aplicação em medicina chinesa. E tanto para comida quanto para medicina chinesa, parece que existe um valor muito grande se o animal está vivo. Ele teria uma vitalidade que o animal morto já teria perdido. Então, eles dão muito valor para o comércio dos animais vivos. E é claro que isso explica para a gente como é que essas transmissões podem acontecer. Porque se eu tenho um mercado com um trânsito intenso de pessoas, uma mistura de espécies animais selvagens ali, existe uma chance muito grande de um vírus eventualmente conseguir infectar um ser humano, sofrer uma mutação, sofrer uma pequena alteração genética e conseguir passar a ser transmitido pessoa a pessoa. É o que se imagina que possivelmente tenha acontecido. Aqui são algumas imagens desses mercados mostrando animais, tá? Um dos animais vendidos são os morcegos, tá? E aqui outros animais. Aí aqui é um dado que mostra a similaridade genética do SARS-CoV com o vírus do morcego, tá? Do SARS-CoV-2, com o SARS-CoV e com o MERS. Então reparem aqui as similaridades genéticas. Isso a gente já tinha citado. E um aspecto interessante, a SARS, quando aconteceu, a gente levou um certo tempo para descobrir e caracterizar o vírus, né? Eu coloquei aí 125 dias, né? Em torno de uns 4 meses. A Covid-19 levou menos de 30 dias. Então a gente teve uma velocidade muito maior agora do que quando ocorreu a SARS. E nós estamos tendo um reflexo disso também na produção da vacina, que está num ritmo extremamente acelerado. E agora eu vou falar um pouquinho da estrutura do SARS-CoV-2. Essa aqui é uma imagem que eu considero simples e bonita e didática para falar das proteínas, das glicoproteínas do SARS-CoV-2. Tá? O que eu destacaria aqui inicialmente? Primeiro, uma das mais importantes, que é essa glicoproteína S que está aqui. Tá? Essa glicoproteína S é o que dá o aspecto de coroa para o vírus, tá? E é a responsável por fazer a absorção do vírus às células do hospedeiro. Então, isso aqui é um ponto extremamente importante. Ela tem duas partes, uma mais responsável pela adesão e outra responsável pela fusão do envelope com a membrana, tá? E o pessoal detectou algumas mudanças genéticas no código dessa glicoproteína durante a transmissão pessoa a pessoa. Então, possivelmente, foram mudanças aqui nessa glicoproteína que tornaram o vírus bem transmissível na nossa espécie. E é claro que, se essa é a chave que o vírus usa para encaixar na nossa fechadura, anticorpos contra essa glicoproteína vão ser importantes para neutralizar o vírus. E aqui um aspecto que eu queria colocar, queria fazer um parênteses aqui.
Isso aqui é uma rememoração da parte de virologia básica, em que eu tenho vírus não envelopados e eu tenho vírus envelopados. E aqui eu estou mostrando os dois e estou mostrando as espículas pelas quais eles conseguem fazer a adsorção à célula do hospedeiro. Tá? A gente chama também as espículas de contrarreceptores. Então, as células hospedeiras têm receptores que esses vírus usam para entrar, mas eles precisam ter as espículas, precisa ter a chave para abrir a porta. Quando esses vírus estão no ambiente, a composição bioquímica da parte mais externa deles, ela é importante. Por quê? O cápside viral, ele é proteico, ele tem uma certa coesão. Enquanto que os vírus envelopados, eles têm o envelope na parte mais externa. E o envelope tem lipídio, porque ele é lipoproteico. Então, as alterações ambientais, presença de sabão, detergente, desinfetante, extremos de pH, dessecação, luz ultravioleta, tudo isso aí interfere no envelope. E esse vírus aqui, ele perde com muito mais facilidade o envelope do que o vírus não envelopado perde o cápside. Com isso, o vírus envelopado não consegue infectar a célula. Então, vírus envelopados normalmente são mais sensíveis no meio ambiente. Eles perdem infectividade com muito mais facilidade. O que acontece com o coronavírus? Apesar dele ser um vírus envelopado, ele é resistente às condições ambientais. Por quê? Essas espículas que ele possui em volta dele são tão grosseiras, são tão grandes, que elas acabaram ajudando o envelope a ficar coeso, mesmo quando ele está exposto no ambiente. Então, a gente deu um baita de um azar de ter um vírus envelopado resistente, porque isso deve estar ajudando e facilitando a transmissão desse vírus. Isso é algo que a gente consegue até entender melhor, porque quando a gente olha as doenças animais, a gente percebe que existem várias gastroenterites. Normalmente, vírus que causa gastroenterite, que tem que passar pelo trato digestivo, que vai sair no ambiente, vai ficar no ambiente, ele não pode ser envelopado, porque ele perde a viabilidade. E este aqui é uma exceção. Então, nós demos muito azar. Retornando aqui para a nossa partícula viral, eu tenho aqui a proteína M, tá? Que é a proteína mais abundante do virion. Ela, embora esteja no envelope, ela também tem ligação com o nucleocápside, tá? Que está aqui, e ela parece organizar a montagem do vírus. E essa proteína ela é meio que igual em todos os coronavírus, tá? E é exatamente igual ao SARS-CoV-2, SARS-CoV, aliás. Eu tenho a glicoproteína E, que é uma glicoproteína que ninguém sabe direito, assim, todas as funções dela. É a menor proteína que o vírus tem e parece que ela está relacionada a muitas coisas. A patogenicidade, a montagem do vírus e a liberação do vírus da célula. Tá? Ela funciona como um canal de íons. Qualquer alteração nessa proteína parece interferir no vírus. Então, afeta a patogenicidade e também parece afetar o tropismo do vírus, curiosamente. E por fim, eu tenho aqui a proteína do nucleocápside, tá? Que tem semelhança com o coronavírus do morcego e também tem semelhança com o SARS-CoV, tá? Que está o grau de semelhança genética. E a replicação desse vírus, como que ela se dá, né? Aqui é um esqueminha bem simplificado de replicação do SARS-CoV-2. E aqui eu estou mostrando o primeiro evento, que é a adsorção. Lembrem, mais uma vez, da aula de virologia básica, né? A adsorção é a primeira etapa da replicação viral e é também a mais importante etapa da replicação viral. Por quê? Porque é isso que explica a suscetibilidade celular aos vírus. Eu preciso ter um receptor na célula para o qual o vírus tenha uma chave, que vão ser, por exemplo, as espículas. Se a célula não tiver receptor, o vírus não consegue infectar. Então, a gente costuma brincar em virologia, né? Virose não é para quem quer, é para quem pode,
né? Ou você tem receptor, ou você não vai ser infectado pelo vírus. Então, esse é um ponto muito importante aí da discussão toda da patogenia do corona. Esse é o grande receptor dos coronavírus nas nossas células. É o chamado ACE2, que é uma enzima transmembrânica conversora de angiotensina. Tá? Ela é encontrada em vários tipos celulares, então é encontrada no trato respiratório, em vários pneumócitos, na nasofaringe, no coração, no rim, no fígado, nos intestinos. Então eu tenho ela bem distribuída pelo corpo. Tá? O que se acredita? Que para o vírus pular de uma espécie para outra, esse vírus deve ter sofrido algum tipo de alteração genética na sequência que codifica as espículas dele para conseguir se encaixar muito bem no ACE2. Porque aparentemente o SARS-CoV-2 ele tem uma eficiência maior que o vírus da SARS. Então deve ter ocorrido alguma alteração aí, que tornou ele muito eficiente para fazer a absorção. Existe uma outra molécula que é uma protease transmembrânica, que tem esse nome aí, TMPRSS2. Parece que ela ajuda o vírus a entrar também, ela é importante para a entrada do vírus. E eu tenho outro receptor citado em alguns artigos, que é o CD147. Olha alguns aspectos interessantes aí de questão de receptor contra receptor, suscetibilidade a vírus. Em asmáticos, pelo menos em alguns grupos de asmáticos, parece que existe uma expressão diminuída desse ACE2. E também em pessoas que fazem uso de corticoides inalatórios. Então, o pessoal, na hora que vai observar dados epidemiológicos, percebe esse tipo de coisa. Os asmáticos estão subrepresentados nos doentes pela Covid-19. E, aparentemente, essa pode ser uma das explicações. Esse baixo número de receptores que estaria dificultando a vida do vírus. Por outro lado, eu tenho aumento de expressão desses receptores, por exemplo, em obesos, tá? Devido à inflamação basal que o tecido adiposo provoca. E aí, isto explicaria por que os obesos são um dos grupos de risco em relação à Covid-19. E uma curiosidade, isso eu achei recentemente agora levantando para montar essa aula. Uma aluna, inclusive, que me enviou o artigo. Esse ACE2 ele está aumentado em fumantes. E com uma informação dessa, a gente podia pensar, nossa, então os fumantes estão perdidos, né? Porque além de ter um trato respiratório já com uma inflamação crônica, ele tem um monte de fechadura para o vírus enfiar a chave dele. Muito mais do que uma pessoa normal. Então era de se esperar, dado que a gente tem essa informação, que houvesse mais casos de fumantes com Covid do que da população em geral. Mais casos em termos proporcionais, ou seja, eu teria que ter uma super representação dos fumantes. E o que a gente observa não é isso. Eles estão subrepresentados nas estatísticas dos doentes por Covid-19. Qual que é a explicação disso? Ninguém sabe. Eu já vi algumas especulações pouco convincentes, mas aparentemente esse é um dado que precisa ser pesquisado. Só espero que vocês não saiam por aí sugerindo para as pessoas fumarem para se proteger do Covid-19, que isso é obviamente um erro, porque os fumantes que pegam Covid-19 têm um quadro muito mais grave do que os não fumantes. E aqui é o resto da replicação, em que eu pretendo passar muito sucintamente como o SARS-CoV-2 ele é um RNA vírus fita simples positiva, o RNA dele vai fazer a tradução das proteínas virais, tá? Essas proteínas vão até o retículo endoplasmático rugoso, vão até o complexo de Golgi, vai ter a montagem do vírus e ele vai sair por um processo de exocitose. E esse aqui é um diagrama que eu peguei deste artigo aqui, que eu achei bastante interessante, que ele mostra uma coisa que na microbiologia é sempre muito importante, a questão de carga viral, tá?
o quanto de partícula viral uma pessoa infectada ela pode eliminar. E aqui eles fizeram uma comparação, eles fizeram um PCR quantitativo para comparar diferentes infecções respiratórias com o Covid-19, o agente do Covid-19. E olha só a barrinha aqui do SARS-CoV-2. Ela, embora ela esteja bem densa, ela é muito estatisticamente parecida com o vírus da influenza A, mas ele tem uma eficiência muito boa de replicação, porque ele produz muito mais progênie viral que grande parte das infecções respiratórias que a gente tem, tá? Aí tem a legenda com metapneumovírus, influenza vírus, tem rinovírus que dá para a gente ler sem precisar de legenda, e outros coronavírus que são causadores de resfriados, além do adenovírus. Então dá para perceber que esse vírus ele tem um destaque em termos de produção de progênie viral, tá? E isto pode também ajudar a explicar a eficiência de transmissão da doença. Tá? Um detalhe que eu acho importante destacar, que o próprio autor do artigo destaca, ele tentou associar essa carga viral com o curso da doença. Ele não conseguiu. Então, aparentemente, você produzir muito ou pouco vírus não dá nenhum prognóstico se a doença vai ficar grave ou se ela vai ficar branda. Tá? É um bom sinal por um lado, mas é um mau sinal por o outro. Significa que mesmo os assintomáticos que têm uma doença muito branda produzem muito vírus. E aqui é um outro dado do mesmo artigo que eu achei interessante, que eles foram buscar vírus em lavado brônquico, em fezes, em garganta, em esputo, em nasofaringe, e eles fizeram uma quantificação do quanto de vírus eles encontravam, né? A nasofaringe aqui foi campeã aqui de quantidade de vírus. Aqui são algumas, é um esqueminha mostrando as muitas possíveis rotas para você se infectar, mas a gente já vai falar disso na transmissibilidade, que é o próximo tópico. Tá? Que é um tópico, aliás, muito importante para qualquer doença respiratória. Eu coloquei aqui as 4 grandes formas de transmissão de uma doença respiratória. O contato direto, obviamente, então 2 pessoas que se beijam, que se encostam, que se tocam. Então aí você tem a transferência mecânica de partícula de um para o outro diretamente. Eu tenho gotículas, aerossóis e fômites, que são objetos que acabam ficando contaminados com o vírus e a partir da manipulação desse objeto por uma pessoa que está doente e outra pessoa pega esse objeto, ela poderia se infectar. Tá? Gotículas e aerossóis, aí são partículas que vão poder fazer o vírus ser transmitido de uma pessoa a outra. Os aerossóis, eles têm um tamanho bastante pequeno, de 5 a 10 micrômetros, né? E eles teriam a possibilidade de se espalhar mais, porque eles são muito leves e tendem a depositar menos. Então, eles tendem a permanecer no ar por um certo período. As gotículas têm um tamanho maior, de 10 a 100 micrômetros, e elas tendem a depositar. Então, quando 2 pessoas estão conversando, a gente tem uma nuvem de gotículas que pairam por algum tempo, mas rapidamente depositam na adjacência onde essa pessoa está. O que se diz é que, especialmente essas gotículas seriam importantes para a transmissão, e por isso a necessidade do distanciamento de 1 a 2 metros de uma pessoa para outra. Essa seria uma distância em que as gotículas não conseguiriam chegar ou se depositariam antes. Aqui é um esqueminha ilustrando isso, né? As gotículas que se depositam próximas e gotas menores, que ou eram gotículas que acabaram perdendo água e ficaram leves, ou são realmente gotículas produzidas muito pequenas que conseguem transitar e chegar em outra pessoa, tá? A uma certa distância. Essa aqui é uma imagem que foi feita, parece que há pouco tempo, mostrando um espirro. Então a gente consegue, a pessoa está aqui, né?
Aqui eu tenho as gotículas grosseiras, aquelas que são pesadas e que estão depositando aqui. E essa nuvem que vocês estão vendo aqui seriam essas partículas bem menores, semelhantes a um aerosol mesmo, e que estariam chegando, olhem só, pasmem, a distância de 8 metros. Então, supostamente, quando uma pessoa espirra em uma sala, quando você pensa em virar a cara e sair correndo, já não dá mais tempo, porque essa nuvem de aerossóis teria chegado em você. Ainda se tem dúvida se isso teria tanta eficiência assim para a transmissão do vírus, mas isso mostra como é possível que isso seja importante, tá? Porque espirros, tosse também, acabam liberando uma certa quantidade de aerossóis que acaba transitando pelo ar. Aliás, por falar nisso, já saíram notícias relacionadas a atividades ao ar livre em que corredores que estão correndo na rua, eles liberam uma quantidade de aerossóis grande que consegue permanecer no ar por distâncias bastante grandes, equivalentes àquele espirro, então por 8 ou 9 metros. Não conseguiu se constatar que isso transmita o vírus, mas fica a possibilidade, o potencial, né? Se existe vírus ali em suspensão, talvez exista alguma possibilidade de outra pessoa se infectar. É claro que a gente tem que levar em consideração a dispersão, a carga, que são coisas que interferem na infecção. E a transmissibilidade em ambientes internos, que é um dos pontos mais importantes aí da Covid-19, ela exige uma série de precauções. Ventilação, evitar permanecer junto de outras pessoas, evitar se aglomerar e evitar recircular o ar. Tudo coisas que a gente já sabe, eu não estou repassando porque foram marteladas pela imprensa exaustivamente, tá? Mas eu destacaria um ponto: quando o vírus está num ambiente interno, ele está protegido de algumas coisas, como por exemplo radiação ultravioleta, e mais protegido contra dessecação. Então, num ambiente interno, ele tem uma resistência maior que no ambiente externo. E aqui eu coloquei os fomites, que em epidemias passadas de gripe se destacou muito a questão dos fomites, dos objetos. E, para ser honesto, alguns pesquisadores questionavam um pouco esse reforço dos fomites e o fato de se ignorar a transmissão por gotículas e aerossóis, tá? É claro que no caso do corona, como ele é um vírus mais resistente, ele consegue permanecer em fomites mais tempo. Então, os fomites, aqui no caso do corona, teriam um papel talvez grande, embora alguns autores digam que não tão grande quanto a transmissão por gotículas pessoa a pessoa. Tá? Mas ele conseguiria permanecer por vários dias viável em fomites. E aqui eu deixei uma parte especial para animais de companhia. E tem um motivo muito sério isso aqui. Não é só uma questão da importância, possivelmente para a veterinária, mas é a importância dos animais de companhia como transmissores da Covid-19 para seres humanos. E isso é uma coisa que ainda está em discussão, mas a gente já tem alguns dados muito preocupantes, vamos dizer assim. Em primeiro que a gente tem observado um crescente relato de casos de animal doméstico infectado pelo SARS-CoV-2. Tá? São poucos os casos ainda, bem poucos, mas à medida que as pessoas vão pesquisando e vão tentando achar novos casos, eles vão aparecendo. Os primeiros casos efetivos de animais que se viu que podiam se infectar pelo SARS-CoV-2 foram com animais selvagens que estavam em zoológicos, especialmente esse zoológico de Nova York, em que um tigre e um leão foram infectados por um suposto tratador que estava com a Covid-19. Esses casos ficaram famosos. Então, esses animais efetivamente se infectaram, eles não estavam simplesmente carreando mecanicamente o vírus. Então, isso aqui soou um sinal de alerta. E aí, a partir daí, o pessoal foi pesquisar que animais poderiam ser suscetíveis e que animais poderiam
ser resistentes a esse vírus. E o que se descobriu é que galinhas, patos e suínos não são suscetíveis ao Covid-19. Os cães são um pouco suscetíveis, bem pouco, e os gatos seriam os mais suscetíveis. Tá? E aí um pouquinho de discussão sobre isso. Os suínos, isso aqui é uma observação, né? A China recentemente teve um surto de uma gastroenterite suína provocada por um vírus que tem uma similaridade absurda com um vírus que veio do morcego. Então isso aí faz a gente pensar se os suínos não poderiam se transformar num novo vaso de mistura, assim como eles são para a gripe. Tá? E olha, lembrando, né, os suínos eles são suscetíveis a SARS e a MERS, mas não são a Covid-19. Mas isso ilustra a possibilidade aí futura. Em relação aos gatos, que eu diria que é a coisa que mais chama atenção aqui, porque gato é um animal doméstico que existe no mundo inteiro como um animal de companhia, eles são mais suscetíveis e experimentalmente se conseguiu infectar gato em laboratório e o que é pior, estes gatos infectados conseguiram transmitir a doença para outros gatos. Então isso aqui é um sinal alerta laranja, né? Saímos do amarelo, fomos para o laranja porque o gato ele se infecta, ele é mais suscetível que outras espécies e ele consegue transmitir para outros gatos. Felizmente até agora a gente ainda não viu essa transmissão animal-pessoa, tá? Então a gente tem até hoje no mundo relatos confirmados de 2 cães de Hong Kong que pegaram a Covid-19, pegaram a doença mesmo, e 4 gatos que vieram de 3 países diferentes, tá? É interessante que a biologia molecular possibilita hoje deduções que seriam impossíveis em outras épocas. Com base no sequenciamento desses vírus, foi possível provar que foi o proprietário do animal que transmitiu para o animal. Tá? E um outro dado interessante, houve uma empresa que fez testagens em larga escala em cães e gatos para ver se ela conseguia detectar o vírus. E ela não encontrou nenhum caso. Então, é possível que esses poucos casos que apareceram sejam muito circunstanciais e não sejam um padrão que venha a se estabelecer. Tá? E aqui, aquilo que eu coloquei, que é bem importante, até hoje não foi constatado transmissão de gato para gente. Porém, isso não quer dizer que vamos liberar geral. Né? O que a gente deve preconizar aqui? Que se tenha distanciamento social também com os animais domésticos em relação ao Covid-19. Então, uma pessoa que está com Covid-19 e tem um cão, você não vai, eu vou brincar com esse cachorro. Tudo bem, eu fico longe do sujeito, mas vou brincar com o cachorro dele. Ou com o gato dele. Não vamos brincar com isso. Mesmo porque o animal ele pode estar veiculando o vírus mecanicamente. Né? Se o dono espirrou na cabeça do gato, tem lá as partículas no gato. Você vai passar a mão no gato, pode coçar o olho, enfiar a mão na boca e se infectar de bobeira. Então, esse distanciamento social ele se estende também aos animais de companhia. E por aqui a gente termina a primeira parte da aula, tá? Que é, na verdade, a parte mais simples. A parte mais complicada vem agora depois, que é a parte de imunopatologia e diagnóstico. Então, depois a gente vai ver tudo isso e vai fazer a discussão na aula síncrona. Tá ok? Até mais.